Gostaria de te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo. E o título da mensagem desta manhã é O Cristo Desconhecido. O Cristo Desconhecido. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no texto que está, eu creio que não está no início o slide, por gentileza, o slide não está no início. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Mateus, no capítulo 16, no verso 13. Mateus, capítulo 16, no verso 13 ao verso 17. Este é um relato onde Cristo tem uma conversa muito importante com seus discípulos, e essa conversa tem muito a nos ensinar. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13 ao verso 17, a Bíblia diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Este é o início de uma conversa, como eu disse, muitíssimo importante que Jesus teve com seus discípulos. Nesta conversa, Jesus introduz o tema da cruz, e é por isso que nós vamos estudá-la. É necessário entender a nossa identidade como cristãos, e para entender a nossa identidade como cristãos, eu preciso entender a identidade de Cristo Jesus. Essa é a primeira identidade que nós precisamos entender. Na Alemanha, no século XVIII, começou um movimento de oração contínua, um movimento missionário, que ficou conhecido como as missões moravianas. Eram pessoas que se dedicavam à oração e se dedicavam à missão. Um movimento que durou quase um século. Há uma história de dois jovens moravianos que tinham 20 anos e decidiram que eles gostariam de servir a Deus como missionários. Ambos os jovens, depois de alguma pesquisa, chegaram à conclusão de uma pequena ilha na Índia, na qual havia ali um mestre de escravos, um senhor de escravos, e ele havia trazido 2.000 da África para aquela ilha, para que ali naquela ilha ele pudesse ter mão de obra e explorar a floresta. E esses dois jovens pensaram assim: ora, esses escravos que estão indo para esse trabalho, eles nunca vão poder ter a oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Eles vão morrer sem nunca terem ouvido o nome de Jesus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E os jovens então entraram em contato com o senhor de escravos e se prontificaram a ir para a ilha pregar a esses escravos. A resposta foi imediata, que dizia: nenhum pregador ou nenhum clérigo chegará a esta ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então, entendendo que era necessário dar um passo a mais, eles então se ofereceram para ir como escravos para a ilha e trabalhar para ele pelo resto da vida, para que pudessem estar no meio dos escravos e pregar para os escravos. Ele então respondeu: Vocês podem até vir, mas eu não pago a passagem de vocês. Os dois jovens então se venderam a um senhor de escravos, e com o dinheiro que eles se venderam, eles pagaram sua passagem para ir até a ilha. E então, no dia da despedida, seus familiares perto, o barco então indo a longe, e quando o barco estava se distanciando, um deles olha para sua família ali reunida, chorando, se despedindo, para os amigos de missão, de oração, da igreja, e então um deles exclama uma bela frase que diz assim: que o Cordeiro de Deus que foi imolado, receba a recompensa do seu sofrimento. Não tinha como voltar atrás. Essa era uma decisão sem volta. Isso não era uma férias.
Esse não era um passeio. Não dava para, se eles chegassem lá e não gostassem, falassem, não, agora nós queremos voltar para casa. Não dava. Eles se venderam como escravos, para salvar escravos. E às vezes eu fico perguntando, o que leva pessoas a fazerem uma loucura dessa? O que leva a mártires tão conhecidos na história cristã a darem suas vidas por Cristo Jesus? Homens, mulheres, crianças, idosos, todos estes em algum momento entregaram suas vidas por Cristo Jesus. O que leva pessoas a fazerem isso? Talvez a resposta para essa pergunta seja exatamente essa frase: que o Cordeiro de Deus que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que esse Cordeiro de Deus, ele foi tão poderoso na minha existência. Esse Cordeiro de Deus, ele atuou com a sua graça de forma tão poderosa na minha vida, que ele receba a recompensa, que é a minha vida dada em sacrifício a ele. Todos eles morreram por causa de um conhecido Cristo para eles e um desconhecido Cristo para aqueles a quem eles queriam salvar. Nós temos um problema aqui. Nós precisamos aceitar de uma vez por todas que o cristianismo tem um problema sério aqui. É provável que muitos de nós, e isso eu incluo eu, não teríamos coragem de dar a nossa vida por Jesus Cristo. É possível que talvez muitos de nós nem conheçam mais tão bem a Cristo. E se nós não conhecemos, com certeza nós não iremos ter a disposição de dar a nossa vida por Ele. E isso é um problema justamente porque a construção do cristianismo se deu exatamente dentro do contexto de pessoas doando a sua vida. Dos apóstolos, apenas João não morreu, não deu a vida de forma ao governo, não foi morto por causa de Cristo, mas não faltaram tentativas. Quando nós lemos a história do desenvolvimento da igreja, nós vemos a igreja se envolvendo em perseguições, pessoas arriscando a sua existência, arriscando às vezes a existência da sua família, pelo nome de Cristo Jesus. E de fato nós temos um problema, porque esse movimento, que é um movimento tão radical a ponto de alguém dar a vida por Cristo, não tem mais estado tão disposto assim a morrer por esse tal de Cristo. Hoje, Jesus ganhou um monte de formas. Existe um monte de tipo de Jesus. Existe um Jesus bonzinho, existe um Jesus que é meio mau, existe um Jesus que é terrorista, revolucionário, como diz um articulista por aí no Natal, né? Ou existe um Jesus fraco. Às vezes a gente narra um Jesus que é tão fraco, ele é tão sensível, Jesus vai ficar triste, ele vai chorar, que mais parece um banana. Existe o Jesus mestre de ética, um Jesus que era só uma pessoa boa, um Jesus que era um bom profeta, um Jesus que era um filósofo. Agora, a grande pergunta para nós como cristãos é: será que esse Jesus é o Jesus que ele era? Será que o meu Jesus é o Jesus que de fato ele era? Ou esse é um Jesus que eu criei, de acordo com as minhas imagens que eu tenho dele? Será que o Jesus que eu creio é o Jesus que ele que foi exatamente que viveu, que morreu, que ressuscitou? É aquele mesmo Jesus? Para isso nós precisamos perguntar a nós mesmos se de fato nós conhecemos a este Cristo ou nós fingimos que conhecemos. Se de fato nós temos uma relação íntima, pessoal, real com esse Jesus, uma relação de amor. Qual será a última vez que nós, em algum momento, nos sentimos tão próximos dele, que poderíamos dizer que nós o amamos de forma tal que daríamos a nossa vida por Cristo? Por essa razão, nessa manhã é necessário que nós proclamemos a Cristo Jesus como sendo o nosso Salvador prometido e o nosso Deus encarnado, e que a nossa vida e a nossa existência está cativa a esse Deus. No texto que nós lemos, nós percebemos aqui várias coisas acontecendo, e é necessário, para entender qualquer texto da Escritura, compreender o pano de fundo que estava por trás daquele texto. Nos versos 6 ao verso 12 do capítulo 13 de Mateus, Cristo Jesus havia tido
alguns diálogos com os discípulos a respeito dos fariseus. Os fariseus, eles já tinham uma reincidência em ficar incomodando a Cristo, e ele sempre tinha muitos embates com os fariseus. Então Cristo Jesus percebe que chegou a hora certa de conversar com os discípulos a respeito da sua crucificação. E ele então toma a decisão, após ter uma conversa com os fariseus e chamar a atenção dos discípulos ao cuidado com as doutrinas deles, Jesus os leva para um local onde ele era pouco conhecido. A Bíblia diz, e esse é um relato muito importante, que eles foram levados a Cesareia de Filipe. Esse local, Cesareia de Filipe, era uma cidade que ficava a 40 quilômetros ao norte da Galileia, muito distante dos territórios mais comuns e que haviam mais judeus. Ali, em Cesareia de Filipe, aos pés do Monte Hermon, Jesus, imerso numa região que era tomada pela idolatria, 14 templos a Baal, bem naquela região, a caverna onde eles criam ter sido a caverna do nascimento do deus Pan, deus da natureza. Havia um templo ao deus Pan, havia um templo de mármore branco, por exemplo, construído por Herodes em honra e adoração a César. Então, naquele contexto de muita idolatria, Cristo conseguiu uma coisa com seus discípulos. Ele conseguiu um momento de intimidade, um momento de privacidade, para a gente conversar uma coisa aqui que a gente não pode deixar passar. Poucas pessoas conheciam a Jesus, poucas pessoas conheciam os discípulos, e então Jesus introduz o tema da cruz, testando e tentando entender como eles o viam, como que eles entendiam a sua natureza e a sua missão. E Jesus então começa fazendo uma pergunta a eles, de quem que o povo achava de Cristo, quem era Cristo para o povo. E Cristo pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles então responderam, uns dizem que o Senhor é o João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é Jeremias, e algum dos profetas aí. As pessoas identificavam a Cristo como profeta. Profetas em Israel, eles chegavam e implantavam reformas espirituais. Profetas ensinavam conceitos não comuns, por vezes politicamente incorretos para a cultura de seu tempo. Então, muitos deles viam a Cristo apenas como sendo mais um profeta da parte de Deus. Há algum problema em identificar a Cristo como sendo um profeta? Não, nenhum. De fato, ele o era. Há uma profecia em Deuteronômio 18 dizendo que, de fato, Jeová suscitaria um profeta do meio deles. Mas então, qual era o problema de identificar a Cristo apenas como um profeta? Exatamente isso. Identificá-lo apenas como um profeta. A morte de um profeta, a morte de um mestre de ética, a morte de um bom homem, poderia ser exemplar, mas não poderia ser vicária. A morte de um profeta poderia ser uma morte que realmente nos fizesse refletir, tal qual é a morte dos mártires, que nos chamassem a atenção para a graça. Seria uma morte, não que uma morte seja bonita, mas seria uma morte louvável, gloriosa, a morte de um profeta. Contudo, a morte de um profeta qualquer não faria expiação de pecados, não perdoaria pecados. Cristo precisava ser mais do que um mero profeta. Cristo precisava ser mais do que um mero mestre de ética. Ele precisava ser alguém sem pecado, com uma natureza distinta, uma natureza que conseguia viver sem pecado, e mais do que isso, que tinha vida em si mesmo, porque após a morte precisava ressuscitar. As pessoas gostavam dos milagres de Cristo, elas admiravam seus ensinamentos, elas gostavam das suas pregações. Então por isso eles o viam como profeta, mas Cristo era muito mais do que um mero profeta. Eis aqui um perigo do nosso tempo, tratarmos a Cristo como sendo apenas um bom homem que viveu aí na terra em algum momento da história. Eis aqui um perigo para o nosso tempo, que tem relativizado tudo, inclusive a fé, e então entender a Jesus como apenas um bom mestre de ética, que passou e fez algumas revoluções na Palestina. C.S. Lewis, famoso acadêmico da Universidade de Cambridge, que era ateu, mas se converteu ao cristianismo, ele escreve em seu livro, Cristianismo Puro e Simples, uma argumentação que dificilmente poderia ser melhorada, falando sobre o problema de entender a Jesus como sendo único e exclusivamente um profeta vindo da parte de Deus. E no seu livro ele diz o seguinte: o homem que fosse somente um homem,
e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, seria um lunático, no mesmo grau de alguém que pretendesse ser um ovo cozido, ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer silenciá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha, com paternal condescendência, dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção e nem quis deixá-la. Ora, que tipo de homem, em suas plenas aptidões intelectuais, diria que ele mesmo era Deus encarnado, numa sociedade monoteísta como era o judaísmo do primeiro século? Das duas, uma. Ou ele era o que ele disse ser, ou então Jesus era um louco ou um mentiroso. Mas me diga, como que um louco e mentiroso diria palavras tão sublimes e profundas, tais quais a Sermão do Monte? Como que um louco ou mentiroso comporia lindas reflexões sobre o reino de Deus, sobre a natureza humana, reflexões sobre o relacionamento de amor com o próximo? Como que um louco ou um mentiroso ensinariam profundos termos de ética, como Cristo fez? Assim sendo, nós temos que entender que você pode não gostar de Cristo, crer que Ele é uma mentira, e como disse C.S. Lewis, cuspir em sua face ou matá-lo. Ou você pode se prostrar aos seus pés, mas você nunca pode dizer que ele foi apenas um mestre de ética. Assim, entendemos que o povo do tempo de Cristo entendiam a ele apenas como sendo um profeta, porque tinham pouco conhecimento de sua pessoa. Talvez eles não tivessem conhecido Jesus como deveria conhecer ainda. Talvez eles não tivessem se aproximado de Cristo como deveriam ter se aproximado ainda. Jesus então continua sua argumentação e suas perguntas. Então Jesus pergunta agora aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Para vocês, eu sou o quê? E então Simão Pedro toma a frente e diz assim: Tu és o Cristo, Senhor, Filho do Deus vivo. E essa afirmação foi tão importante que Jesus o saudou e falou assim: olha, muito bem, bem-aventurado é, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o Espírito Santo, foi meu Pai, através da pessoa do Espírito Santo, que te revelou isso. Parabéns, é isso mesmo. A resposta de Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, nos leva a algumas compreensões muito importantes de quem é Jesus. O primeiro, tu és o Cristo. A palavra Cristo, em grego, é a mesma palavra que aparece no Antigo Testamento em hebraico para Messias. Ambas significam ungido. Era usada no contexto daqueles que eram separados para Deus para um propósito especial. Os sacerdotes, os profetas, os reis, eles eram ungidos, eles recebiam uma unção, porque eles eram separados para um propósito especial. Contudo, em Daniel, o profeta Daniel, ele expande o conceito no capítulo 9, quando ele diz que o Messias viria, e ele usa o termo Karat Mashiach, que quer dizer, o Messias será cortado, a morte do Messias. E aqui ele relaciona de forma íntima o Messias como sendo prometido da parte de Deus para perdoar pecados. Quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, ele está identificando Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Antes da ressurreição, todas as vezes que o termo Cristo aparecia se referindo a Jesus, aparecia com o artigo definido, tu és o Cristo, Jesus o Cristo, porque até então era uma titulação dada a Jesus. O Senhor é um Messias, o Senhor é uma pessoa separada. Quando Cristo ressuscita, nós não encontramos mais na Bíblia esse tipo de uso da palavra Cristo. Não há mais o artigo definido e Cristo se torna o nome dele, se torna um nome próprio, Jesus Cristo, se torna o nome próprio da pessoa de Jesus. Por isso, Pedro entende aqui que Jesus, e aqui ele define Jesus como sendo o Cristo prometido. Há um tempo atrás eu li um livro chamado O Incomparável Jesus Cristo. Muitas das reflexões desse livro mexeram comigo. Ao entender que Jesus Cristo, aquele Messias, ele nasceu contrário às leis do nascimento,
E morreu contrário às leis da morte e da sepultura justamente porque ele tinha algo diferente. A sua morte era uma morte de perdão, de perdão dos pecados, de expiação. Um autor anônimo, no século XIX, escreveu uma belíssima página sobre Cristo Jesus com o título Uma Vida Solitária. Eu gostaria que você lesse comigo essa página. Veja o que ele diz. Ele nasceu numa vila obscura, filho de uma camponesa, cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria até os 30 anos. Então, por 3 anos, foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, nunca assumiu qualquer posição, nunca teve uma família ou possuiu uma casa. Ele não cursou uma faculdade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou mais do que 160 quilômetros do lugar de onde nascera. Não fez qualquer uma daquelas coisas que usualmente associamos com grandeza. Tinha apenas 33 anos quando a maré da opinião pública se ergueu contra ele. Seus amigos o abandonaram, foi entregue aos seus inimigos, suportou o escárnio de um julgamento injusto, foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Enquanto morria, seus executores disputavam seu manto, a única propriedade que ele possuía. Depois de morto, foi colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. 19 séculos vieram e se foram. E hoje, ele permanece como personagem central da raça humana. O líder de todos os avanços da humanidade, todo avanço da humanidade. Todos os exércitos que já marcharam, todos os navios que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, colocados juntos, não tiveram um impacto sobre a vida dos homens nesse planeta como essa única vida solitária. Esse é o Cristo a quem nós pregamos. Esse é o Cristo que impactou a história. Ele é o personagem central da história. Jesus nunca compôs uma música, mas nunca nenhum outro nome esteve tão incluído em tantas músicas e melodias ao redor do mundo como o nome de Cristo Jesus. Nunca escreveu um livro, mas há bibliotecas e bibliotecas ao redor do mundo abarrotadas de volumes tratando de sua natureza e de sua pessoa. Nunca exerceu formalmente a medicina, contudo, nunca alguém curou tantos corações partidos e feridos como Cristo Jesus. Nunca comandou um exército, nunca recrutou um soldado, nunca manejou uma arma, mas nenhum estadista, nenhuma pessoa no mundo, nenhum general teve tantas pessoas prostradas aos seus pés, dispostas a dar a vida por ele, como Cristo Jesus. Ele é o personagem central da história. Filósofos, políticos, estadistas, mestres, cientistas, escritores, teólogos, todos eles vieram e foram, mas só Cristo permanece eternamente. Quem é esse Cristo que nós adoramos? É aquele que, apesar de ser o Deus do universo, aceitou nascer numa manjedoura emprestada. É aquele que, apesar de ser o Deus criador de todas as coisas, cruzou o lago num barco emprestado, entrou em Jerusalém num jumentinho emprestado, foi enterrado após a morte numa sepultura emprestada. Perceba, Cristo não era atraído pelas coisas que comumente nos atraem. Ele não era atraído por fama, por status, por dinheiro ou qualquer uma dessas coisas que nos enche os olhos. Ele era o centro de tudo. O leão da tribo de Judá. Ele que é quem morreu na cruz, mas não da cruz. É ele que tinha pecado sobre si, mas não pecado em si. Da mesma forma que nós recebemos a justiça da parte dele sobre nós, mas não temos justiça em nós. Quando ele nasceu, houve luz no meio da noite, uma estrela que brilhou em Belém. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. Quem é esse Cristo? Que nunca se sentiu importante demais para se aproximar de alguém necessitado? Que tipo de rei lava os pés dos seus súditos? Que tipo de governante dá a vida por aqueles que são governados por ele? Normalmente os governantes, dos tempos de Cristo, eles mandavam seus exércitos à frente e ele ficava atrás. Que tipo de governante morre no lugar daqueles que o servem? Cristo Jesus não era normal para o seu tempo. Ele nunca foi normal para a história. Há algo diferente neste homem. Ele é o Messias enviado da parte de Deus. Ele é aquele que se encarnou para dar vitória sobre o pecado. O apóstolo Pedro, ao responder a Jesus, ele intera, tu és o Cristo? E ele diz assim, Filho
do Deus vivo. O termo Filho de Deus, ele é um termo muito controverso em muitas linhas religiosas do cristianismo. É necessário entender algumas questões importantes sobre isso. O termo Filho de Deus, quando aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele aparece como apontando a natureza da missão de Cristo. Entenda, esses textos que aí estão, eles revelam e mostram que quando um rei em Israel iria ser ordenado, ele iria receber o seu trono, ele ia ser ungido, ele recebia então um dito, e em Salmo 2, de forma mais específica, ali aparece: tu és o meu filho, o sacerdote dizia ao rei na coroação: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Ou seja, você está sendo gerado como rei, essa é a sua missão. Não é o nascimento, é o fato de que você a partir de agora é rei. Quando Cristo é chamado nos sinóticos de Filho de Deus, aqui há uma ligação direta com o que nós chamamos de adocionismo bíblico, que é a questão da identidade da missão de Cristo. Ele viria da linhagem de Davi, sendo um rei davídico, e iria estabelecer o seu reino, que começa em nossos corações, o reino de Deus aqui está, até o dia que ele se completa no reino da glória, no seu retorno. É assim que funciona. Acontece que quando o termo Filho de Deus aparece no Evangelho de João, ele não quer dizer a natureza da missão de Cristo, ele quer dizer a natureza de Cristo, ele quer dizer a natureza divina de Cristo. Na ideia da mentalidade de João, usando um jargão popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. Para João, Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Veja, por exemplo, o que ele diz no início do seu livro. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele completa dizendo que esse verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Cristo, no Evangelho de João, faz uma afirmação fortíssima, quando ele diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então os judeus perguntaram: mas você não tem nem 50 anos e viste Abraão? Então Jesus faz uma afirmação forte, ele diz assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente a afirmação que Deus havia feito a Moisés na sarça ardente em Êxodo 3. Com isso, os judeus pegaram pedras para atacarem Jesus, porque ele afirmou ser Deus. Queridos, aquele menino deitado naquela manjedoura em Belém, aquele menino enrolado em panos, sensível, tal qual um bebê, aquele juvenil que cresceu em estatura, sabedoria e graça, aquele juvenil que com 12 anos discutia com os doutores do templo e que se tornou um carpinteiro em Nazaré, aquele homem que foi batizado no Jordão, que com 30 anos começou o seu ministério, que com 33 anos foi preso em Jerusalém, levado ao sinédrio, açoitado e pregado numa cruz. Aquele homem que foi morto, sepultado, ressuscitou, prometeu voltar e está à direita de Deus, ele é, segundo a Bíblia, o Criador do universo. Nas palavras do evangelista João, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Parece fazer eco às palavras de Isaías, quando Isaías diz: aquele que mediu as águas dos mares nas conchas de suas mãos, aquele que mediu o pó da terra em balança de precisão, que mediu os céus a palmos e que estendeu os céus como uma cortina, aquele que espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em poder, ao chamá-las nenhuma delas tem faltado. Este é o Cristo que nós proclamamos neste dia, queridos. Esse é o nosso Cristo. Este é o Cristo desconhecido. Esse é o Cristo que pouco nós abordamos em nosso viver. Esse é o Cristo que pouco entendemos. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É por isso que aos pés de Cristo Jesus, todo joelho se dobre aos pés de Cristo, os anjos, todos os demônios se dobrem, homens se dobrem, mulheres, crianças, adultos, jovens, todos se dobrem aos pés de Cristo Jesus. A natureza se dobre, o universo inteiro se prostra aos pés do Criador do universo, Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Deus vestido em pele humana. Ele é aquele que nem o céu dos céus pode conter, mas que, segundo a Bíblia, se esvaziou e assumiu a forma humana. Sim, Jesus Cristo é a maior prova de que Deus se importa conosco. De acordo com a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é esse Jesus que nós adoramos nessa manhã? Esse Jesus é aquele que subiu aos céus, que está sentado ao trono, é aquele que intercede por nós, é aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, que reina absoluto, soberano pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja, Ele é aquele que prometeu vir nos buscar. E quando nós chegamos ao livro do Apocalipse de João, João vê um Cristo exaltado. Ele não vê mais um Cristo que está suando sangue. João não vê mais um Cristo ajoelhado com o rosto em terra. Não vê mais alguém com as suas lágrimas, clamando a Deus: Pai, se quiseres, livra de mim esse cálice. Não é mais um Cristo cuspido e humilhado pelo sinédrio romano, judaico. Não é mais um Cristo ferido. Não é mais um Cristo que caminha trôpego debaixo do lenho maldito sobre os apupos de uma multidão sangue sedenta. Mas agora Ele é um Cristo exaltado. João diz que Ele é alguém cujos pés agora parecem bronze polido. João descreve Ele com mãos que sustentam a igreja. Seus olhos são como chamas de fogo. Seus cabelos são brancos como a neve. Seu rosto brilha como o sol. Esse é o Cristo maravilhoso. Este é a nossa esperança, o nosso amigo, o nosso irmão, o Filho do Deus vivo. É por isso que neste momento de comunhão, nesse momento em que nós buscamos a Deus, há uma pergunta importante a ser feita. Quem é esse Cristo para você? E para você, Ele é o quê? Apenas um profeta? Esse Cristo, para mim e para você, Ele é apenas um bom mestre, um professor de ética, um filósofo, um bom homem, um personagem da história. Cristo faz parte da sua vida mesmo? Você o conhece ou para você Ele tem sido um desconhecido? É Ele quem se assenta no trono da sua vida. É Ele quem decide a sua história. É Ele que governa a sua existência. Quando você vai fazer as suas postagens no Facebook, no Instagram, mandar coisas no WhatsApp, as coisas passam pelo crivo dEle. É dEle que você se lembra todos os dias. Qual foi a última vez que você pensou em Jesus? Qual foi a última vez que você chegou à conclusão que, se necessário fosse, você daria a sua vida por Cristo? Ele é real na sua existência? Ou você só se lembra dele na hora da morte? Essa semana morreu um amigo muito próximo e querido meu, que foi feito aqui o pedido. Mais um amigo perdido. Salomão diz em Eclesiastes que é melhor frequentar a cemitérios, a ocasiões fúnebres, do que as festas, porque é lá que nós pensamos no final da vida. Por que é que a gente só se lembra de Jesus na hora que a gente está na frente de um caixão? Eu estou indo para o enterro daqui a pouco. Por que é que a gente só pensa em Cristo na hora que a gente está vendo alguém que nós amamos não respirando mais? E eu acompanhei nas redes sociais muitos amigos, todos que têm fé parecida, têm fé próxima, e as pessoas postam assim, que Cristo volte logo. E eu tenho certeza que é sincero, mas eu fico pensando, por que a gente não pede mais para que Jesus volte logo, sem precisar de ser no contexto de postar um agradecimento a um amigo querido que morreu? Por que é que a gente não ora mais para que Jesus apareça, porque nós estamos com saudade de vê-lo? Por que é que a gente não lembra mais de Jesus no nosso dia a dia? Por que é que a gente só pensa nele na hora da desgraça? Talvez é porque Jesus ainda continua para nós
desconhecido. Talvez porque Cristo ainda seja uma figura hipotética do passado. Talvez porque Cristo tenha sido, o conceito de Cristo, a pessoa de Cristo tenha sido totalmente tomada pelas ideologias e conceitos que nós temos enxergado no mundo hoje, e agora ele é apenas um personagem histórico. Talvez porque Cristo é apenas a minha mola para me dar proporção, para crescer na vida. É por isso que eu sirvo a Jesus, porque eu quero receber bênçãos dele. Teologia da prosperidade. Querido amigo, querida amiga, querido colega que está aqui conosco hoje, querido amigo que nos acompanha pela internet, hoje Jesus pode ser o seu Cristo. Ele pode ser o seu Rei, Ele pode ser o seu Deus. Ele pode ser a definição mais correta de vida na sua vida. Permita que Ele seja o seu Messias. Permita